Olha, em audiência pública na ALEAN foi debatido hoje a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios do Amazonas. Quem está à frente da discussão do projeto de lei é o deputado adjunto Afonso, do PP, e vai nos dar, então, os detalhes do que ficou acordado na casa. Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Amazônia. Eu gostaria que o senhor explicasse para os telespectadores toda essa situação que se arrasta desde a década de 90 e o porquê é importante fazer essa criação de novos municípios e se gera gastos ou não, e nessa situação que se encontra o Brasil de crise, se isso é vantajoso. Boa noite. Okay. Boa noite a todos, boa noite, Ítalo, boa noite aos que nos assistem pelo canal 44.1 do Amazonsat. Mas discutimos hoje na Assembleia, justamente, vamos ter um encontro, que é o quarto encontro nacional aqui em Manaus. Já tivemos no Ceará, em Goiás e também no Pará. O que é isso? Existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, um do Senado Federal e um outro de um deputado federal. Esses projetos de lei, se forem aprovados, devolvem às Assembleias Legislativas as prerrogativas de legislar sobre criação, sobre fusão, sobre desmembramento de municípios. Que na década de 90, como você disse muito bem, nos tiraram essas prerrogativas. Então, existem áreas, por exemplo, no Amazonas, mais de 12 áreas, 12 distritos, que certamente têm condições de serem emancipadas. O que dizem esses projetos que tramitam no Congresso, e esse do Senado já foi aprovado e já está na Câmara numa comissão especial. É que tem regras básicas. Anteriormente, você não tinha essas regras claras para a criação de município. Hoje tem regras claras. Por exemplo, no norte, aqui, precisa que o distrito tenha 6 mil habitantes nesse município. Esses são os critérios, na verdade, para se tornar um município. Precisa que tenha uma infraestrutura, o município que tenha pelo menos, o distrito que tenha escola, tem alguma coisa de infraestrutura. Então, é uma regra básica. Precisa que tenha viabilidade econômica. Eu vou citar, por exemplo, aqui no Amazonas, uma comunidade que é no município de Manicoré, Santo Antônio do Matupi, que tem lá mais de 15 mil habitantes e tem uma economia pujante, tem lá, hoje, pecuaristas, existe mais de... Inclusive, o senhor tocou nesse assunto lá de Matupi. 48% da renda que eu estava verificando é gerado para Manicoré. Então, caso ele seja, então, desmembrado de Manicoré, isso não ficaria ruim para Manicoré? Não ficaria, porque hoje ele é um distrito que fica muito distante da sede do município, que certamente o prefeito, o gestor de Manicoré não tem condições de dar atenção. Certamente com a criação isso vai crescer. Hoje é distrito, ele não pode crescer porque ele não tem as políticas públicas lá, não tem gestor que possa dizer lá, que possa direcionar políticas lá nessa área. Na hora que ele se torna município, certamente ele vai ter condições de crescer, de melhorar a sua economia. E hoje, se num distrito hoje tem 100 mil cabeças de gado, imagine quando se tornar a município, né? Agora, isso certamente vai aumentar. Aqui na região, aqui no estado do Amazonas, quantos distritos, estão interessados em se tornar município? Na realidade, se a gente não tivesse critério, mais de 40 municípios, distritos. Mas a gente tem em mente aí pelo menos 12 teriam condições. Eu vou citar Matupi, citar aqui Purupuru, que é aqui no Careiro, Axinim, Imborba, tem algumas regiões que preenchem esse requisito. Se aprovado esses projetos de lei aí, por isso que está sendo essa discussão no Brasil inteiro, em vários estados, as assembleias, tendo as suas prerrogativas de volta, elas vão criar uma assembleia, cada uma cria uma comissão para analisar os critérios dentro do que foi aprovado pela lei. Viabilidade econômica, população. Então, certamente, aí vai ver aquelas que realmente preenchem os requisitos na lei. Aquela que não preencher, certamente, não serão sequer apreciadas pelas assembleias. Agora, deputado, toda essa situação se arrasta desde a década de 90, quase 20 anos. O porquê toda essa demora de agir sobre esses distritos? Porque antigamente não tinha critérios. Então, se você tem uma ideia, em São Paulo tem um município que tem Borá, que tem 800 moradores, 800 habitantes nesse município, imagina. Então, com isso, o governo federal, através de uma emenda de 96, tirou essa prerrogativa da Assembleia, porque realmente não havia esses critérios. Era critério político. O deputado ou o senador achava que aquela região dele teria que ser emancipada, então lá e emancipava. Hoje não. Hoje, certamente,
Por exemplo, no Ceará, existe distrito que tem 120 mil habitantes. Você imagina um distrito de 120 mil habitantes, e se ele fosse município, certamente a sua economia iria crescer muito mais. Então, não há perca. Eu acho assim, nós tivemos aqui os últimos municípios que foram criados aqui na Amazônia, o Iranduba, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, todos esses municípios estão crescendo. E eles foram desmembrados de outros municípios, por exemplo, Rio Preto de Itacoatiara, e esses municípios hoje estão crescendo, né? A população tem um gestor lá, tem o fundo de participação que é desmembrado. Muita gente se equivoca, acha que o fundo de participação vai sair daquele município mãe, e não é daquele município, vai sair do bolo total, do bolo total. Então não há perca, não. Ao contrário, aquelas políticas públicas que aquele município tem a obrigação de atender aquele distrito, como educação, saúde, segurança, vai ficar a cargo do novo município, certamente. Agora, a gente sabe que o Brasil passa por uma crise, e com a criação desses distritos virando município, teriam que ser, como o senhor falou, teria que haver investimento. Então, havendo investimento, é gerado uma receita, e com essa crise toda, ainda pode ficar difícil, então, fazer a criação desses novos municípios, já que a gente passa pela falta de dinheiro? Realmente é assim, o que diz? Repito, se for aprovado na forma que os projetos estão tramitando, certamente não haverá muita despesa, porque a exigência tem que ter infraestrutura. O distrito já tem que ter escola, já tem que ter ruas asfaltadas, já tem que ter alguma coisa. Então, isso aí certamente já funciona hoje. Isso aí. Ao contrário, eu acho que vai com o fundo de participação sendo dividido, eles vão fazer com que esse próprio fundo ele possa gerir aquele distrito que se tornará município. Então, não acredito que terá despesas elevadas, porque teria despesas se fosse emancipada uma área que não tivesse nenhum tipo de infraestrutura, nem tivesse viabilidade econômica. Mas a lei do zero. Mas a lei, se for aprovada, ela tem que ter viabilidade econômica, tem que ter infraestrutura, são as principais exigências, e a população que varia de cada região. Por exemplo, aqui no norte é 6 mil habitantes, na região sul é 12 mil habitantes, então certamente tem critérios claros que não vai poder fugir desse critério. Olha, deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agora, se a população quiser saber mais, pode acessar em algum local, pode participar da Assembleia? Nós temos na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, e também vamos ter um evento, aqui, o quarto evento de nível nacional, vai ser em Manaus, no dia 21, 22 e 23, no auditório da Assembleia. Certamente ficarem muito satisfeitos em receber uma grande quantidade de público interessado nesse tema que achamos muito importante. Ok, muito obrigado e boa noite. Boa noite, nós que agradecemos. E a seguir, missa de Ramos dá início à celebração da Semana Santa aqui no estado do Amazonas. O Jornal da Amazônia é para um breve intervalo e volta em instantes.